Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, lembrando que é importante você ir lá no sininho e marcar as opções de todas, para todos os vídeos que eu postar, para que você venha ser notificado. Pessoal, já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está aí comigo no meu canal, você que tem acompanhado os estudos. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Pessoal, lembrando que eu sou bacharel em teologia, licenciatura plena em ciências da religião, mestrado e doutorado. Pessoal, devidamente registrado pela Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil, OTPB 659. Pessoal, lembrando que 12 anos dedicado à arte de interpretação de textos, a hermenêutica, tá, pessoal? É a matéria mais importante de toda a teologia. Não tem como ter uma teologia saudável se você não investir na matéria chamada hermenêutica. 12 anos aí, pessoal, dedicado aos estudos mais profundos, os estudos, os ensinamentos, para que chegue em você de maneira certa, correta, tá, pessoal? E lembrando, pessoal, que eu fui o primeiro pastor a começar a falar a verdade acerca do dízimo, tá, pessoal? Isso foi em 2005, tá, pessoal? Então, 2005 não, pessoal, perdão, 2010. Foi no ano de 2010 que eu aprendi a verdade acerca do estudo do dízimo, e a partir dali eu virei um pioneiro a ensinar. Só que como eu era o primeiro, pessoal, a ensinar uma coisa que está enraizada no cristianismo, desde que se existe o cristianismo, porque por culpa, quem sabe, do catolicismo, que pegamos da tradição católica, aonde era os cleros que recolhiam o dízimo, então isso veio pro cristianismo e ficou assim encoberto, mas depois a verdade foi chegando à medida que as pessoas foi estudando, dedicando a conhecer as escrituras de maneira mais lapidosa, trabalhosa. Mas aí, pessoal, foi aonde assim que eu fui o primeiro. Então hoje eu vejo que vários pastores já falaram, já explicaram sobre essas verdades, inclusive Paulo Júnior e entre outros aí, que hoje que sabem dessa verdade, pregam essa verdade, ensinam essa verdade, mas eu fui o primeiro. Tanto é, pessoal, quem é estudante de teologia do Instituto de Teologia Logos, você vai ver na seção bônus o meu estudo lá, o estudo do dízimo, tá lá na seção bônus. Você que é estudante, você vai na seção bônus, tem lá, estudo do dízimo, pastor Ademar, então tá lá, é meu estudo. Ele foi passado assim por diversas revisões e atualizações, então chegando aí a 12ª edição. Então cada vez eu fui ouvindo os comentários, o que o povo falava, para mim ia aperfeiçoando, para que ficasse de maneira bem explicada, de maneira fácil, que qualquer um pode entender, qualquer leigo entende, não tem segredo não, porque a palavra de Deus ela não tem segredo. Desde que você pega seu texto, contexto e saiba andar nas escrituras, pessoal, isso é muito importante. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o tema. É um tema muito importante que eu tenho certeza que vai servir para nossa edificação. Eu quero falar hoje sobre o desastre do domínio carnal. Pessoal, e lembrando que eu quero falar também quando que um filho de Deus ele se deixa dominar pela carne. Vou falar também que ele rompe a comunhão com Deus, sobrevém a cegueira espiritual, ele submete à escravidão do pecado e expõe ao engano do mundo pecador, tá, pessoal? E perde o desejo de viver.
tá, pessoal? Então, você que não é inscrito, já convido você, inscreve no canal. Você que já é inscrito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Pessoal, lembrando que até as minhas pregações, pessoal, não tem como, eu falo que à medida que a gente vai estudando demais a palavra do Senhor, até as nossas pregações elas acabam sendo dinâmica, sendo estudos profundos. Eu não consigo pregar, as minhas pregações em si são estudos profundos. Por mais que eu fale assim, hoje eu vou pregar, mas as pregações acabam virando um estudo, porque a gente quer explicar, explicitar a palavra de Deus de maneira fácil, objetiva, para que você venha conhecer, andar, rodar nas escrituras também, pessoal, que isso é muito importante para que a gente não venha incorrer ao erro. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pessoal, o tema de hoje, o desastre do domínio carnal. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar, pessoal, é quando o Filho de Deus, ele se deixa dominar pela carne. Quando que um filho de Deus ele se deixa dominar pela carne? A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, no verso 8, vai dizer assim, olha, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E no versículo 9, vamos pegar o 9 também, pessoal, que eu acho que ele é muito importante. Vai dizer assim, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá, pessoal? Quero pegar só esses dois chave. Quando um filho de Deus ele deixa dominar pela carne, pelas obras da carne, e aí, pessoal, vem o desastre, vem o desastre carnal, vem a ruína sobre a vida do servo de Deus. Então a nossa conduta cristã, ela deve ser cuidada, não levada de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não dando legalidade ao pecado, porque a palavra de Deus diz que os que vivem na carne não pode agradar a Deus. Quem vive na carne, ele não agrada a Deus. E nós, como servos do Senhor, nós devemos buscar em primeiro lugar as coisas espirituais, tá, pessoal? As coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas santas, tá, pessoal? Ainda no versículo 9 de Romanos 8, no capítulo 8, no verso 9, diz assim, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Por quê? Nós somos comprados, pessoal, por um alto preço, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. Então, a partir dali, nós não podemos dar legalidade à carne e nem andar sobre o domínio da carne. E vai dizer, mas do Espírito, se é, ainda, presta bem atenção nisso, se é que de fato o Espírito habita em vós. Está dizendo aqui, pessoal, uma questão aí, se, advérbio de dúvida. Por quê? Nem todos, pessoal, ele anda segundo o Espírito. Porque tem pessoas que andam segundo a carne. Por isso que esse versículo vai dizer, se é de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então é tipo assim, olha, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não vão andar na carne. Agora, se o Espírito de Deus não habita em vocês, vocês vão andar na carne. Por isso, pessoal, tem muitos que estão hoje na cristandade, ele anda sobre o domínio da carne, agradando a carne, dando legalidade à carne, e aí, pessoal, vence a ruína. E a palavra de Deus diz, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Por quê, pessoal? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, ele dá legalidade à carne. Então, esse não é de Cristo, porque nós somos comprados com um alto preço, com valor, né, pessoal? Então nós devemos valorizar isso.
não andar na carne, não satisfazer os desejos da carne. Somos homens, somos humanos, cheio de defeitos, cheio de erros, cheios de pecados e de falhas, que a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, tá, pessoal? Então, pessoal, mas de maneira nenhuma nós podemos voltar ao domínio da carne. Nós estávamos na carne antes, quando nós não tínhamos Jesus. Mas a partir do momento que ele deixou, nós deixamos que ele venha dominar, que nós deixamos ele ser o Senhor da nossa vida, nós já não andamos mais procurando os desejos da carne e satisfazer os desejos da carne, tá, pessoal? Pessoal, lembrando também, pessoal, que a outra palavra que é muito importante, que é o Evangelho de João, no capítulo 8, vai se dizer, quando uma pessoa ela deixa se dominar pelas obras da carne, tá, pessoal? A pessoa, quando ela deixa dominar pelo ser dominada pelos desejos da carne, pessoal, João 8,34 diz que ela se torna escrava do diabo, escravo do diabo. Pessoal, João 8,34, Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E aí, pessoal, quem pratica o pecado é ainda escravo, precisa ser liberto, precisa mudar, precisa deixar que Jesus Cristo venha ser o Senhor e não satisfazer os desejos da carne, tá, pessoal? Então, o desastre do domínio carnal. Quando um filho ele se deixa dominar pela carne, é quando ele não agrada mais a Deus, Romanos 8,8, João 8,34, quando ele se torna escravo, servo do pecado. A partir de Jesus Cristo na nossa vida, nós servimos ao Senhor, não mais ao pecado. Tá, pessoal? Outro ponto que eu quero falar. Ele rompe a sua comunhão com Deus. A pessoa sobre o domínio da carne, ela rompe a comunhão com Deus. Tá, pessoal? É por isso que nós devemos sempre atentar que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos dá ali a nossa regra de conduta, tá, pessoal? Então, Romanos, no capítulo 8, no verso 7, a gente vai ver que vai dizer assim, ó, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Por quê, pessoal? A pessoa, quando ela rompe a comunhão com Deus, ela se torna inimiga de Deus. Então, a natureza da carne, uma mentalidade voltada às coisas da carne, a pessoa ela se torna inimiga de Deus. Ela não consegue agradar a Deus. Ela rompe a sua comunhão com Deus porque ela cria uma inimizade com Deus. Deus não quer que nós venhamos sermos escravos do pecado, tá, pessoal? E também no verso 8 de Romanos 8, no capítulo 8, verso 8, diz assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aquele que busca satisfazer os desejos da carne, ele não consegue agradar a Deus. A nossa vida, pessoal, eu sempre tenho falado isso, quando nós aceitamos a Jesus, viemos para Cristo, nós temos duas naturezas, a carnal e a espiritual, e uma se opõe à outra, tá, pessoal? Então, mas aí nós devemos que lutar, a luta é constante para nós sermos espiritual e não dar legalidade na carne, não andar na carne, porque os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E por isso que no verso 9 também de Romanos capítulo 8, contudo,
Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato que o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pessoal, veja bem que se é que o Espírito de Deus habita em vós, então tem um advérbio de dúvida, se é, porque tem pessoas que eles estão lá dentro da igreja, mas ela só anda na carne, procura satisfazer os desejos da carne, ela alimenta mais a carne do que o espírito. E nós devemos ser ao contrário, alimentarmos mais a vida espiritual, porque é dela que vem, pessoal, a nossa vida com Deus, comunhão com Deus. É dela que vem a nossa fé, a nossa obediência. É da nossa comunhão com Deus que nós somos fortalecidos para nós não satisfazer os desejos da carne. Tá, pessoal? Então, e outra, quem não tem o Espírito dele, de Cristo, esse não é dele. Então, a pessoa que anda na carne, ela não tem o Espírito de Deus, porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele busca as coisas espirituais, a sua vida espiritual, de obediência, de consagração, de santidade, de fidelidade ao Senhor. Isso é muito importante que nós venhamos a atentar. Pessoal, terceiro ponto, sobrevém a guerra espiritual, tá, pessoal? O desastre do domínio carnal, sobrevém a cegueira espiritual. Pessoal, lembrando que a pessoa que anda na carne, ela se torna cega espiritual. É como se ela estivesse com a venda nos olhos. Ela não consegue enxergar a verdade porque ela está escrava, subjugada pelo pecado. Está vivendo sobre o domínio do pecado. E aí ela se torna cega. Ela acha que é normal, mas ela sendo escrava do pecado. Tá, pessoal? Então, pessoal, sobrevém a cegueira espiritual. Pessoal, para nossa meditação, Gálatas 2,16, pessoal, que vai dizer que eu sempre tenho falado, pessoal, da importância de nós ter vida com Deus, buscar vida com Deus, comunhão, santidade, vida de oração, tá, pessoal? Gálatas 2,16 diz assim: estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Pessoal, a cegueira espiritual que eu quero falar aqui, que o homem ele não é justificado pelas obras da lei. Nós só somos justificados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Aí a gente vê muitos aí pregando em como se nós tivéssemos que cumprir mandamentos da lei. A lei que outrora só tomou conta de nós até a chegada de Cristo. A partir daí nós já não estamos mais subjugados à lei, tá, pessoal? Então, a pessoa quando ela se torna cega, ela faz diferente, ela desvia da palavra de Deus. Ela não atenta ao erro que ela está cometendo. E um erro que uma pessoa que está cometendo, está dizendo aqui, estamos plenamente conscientes, entretanto que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos aqui que Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. De forma alguma.
De forma nenhuma, pessoal, por prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Ninguém é justificado, pessoal. Aí as pessoas hoje vivem um evangelho da graça sem a graça, voltando às obras da lei, em como se Cristo não tivesse cumprido as obras da lei. Né, pessoal? Colossenses vai dizer mandamentos e ordenança que era ao contrário a nós, Cristo removou e cravou-se na cruz. Tá, pessoal? Porque a lei só veio para condenar o pecado e revelar o pecado que o homem não tinha condição de cumprir. E a lei, pessoal, não é só 10 mandamentos como o povo pega aí. A lei, nós precisamos entender, pessoal, que elas são 613 mandamentos, tá, pessoal? 613 mandamentos, tá ok? Inclusive, se você pegar a Bíblia israelita, eu até gosto muito, tenho ela até ali, a Pérola, ela tem os 613 mandamentos, tá? Porque a lei não se resume só em 10. Porque se fosse só em 10, seria muito fácil. Ó, Deus só exigiu 10 mandamentos, Deus não vai querer nada de nós. Não é bem assim, pessoal. Porque você imaginou Deus só 10 mandamentos, exigir só 10 mandamentos e não querer nada mais de nós. Não é assim que a Bíblia ensina. Deus começa dando regras e normas para nós e vai do começo ao fim da palavra do Senhor. Então, longe de achar que não, só vou cumprir a lei e eu tô bonito na fita com Deus. Não é assim, pessoal. Porque a lei e o homem ele não é capaz de ser justificado. Ah, eu tenho que cumprir 613. Primeiro, a lei só veio para revelar e mostrar o pecado. Nós não temos condição de cumprir a lei. Nós devemos atentar para isso. Segundo alguns judeus, o máximo que conseguiram cumprir 180, 183 mandamentos. Não conseguiram mais do que isso. O único que cumpriu com sua totalidade toda a lei, Jesus Cristo de Nazaré. E após dali, nos isentou, nós não estamos mais subjugados à lei, que a lei só veio para revelar o pecado, que o homem era falho, Deus era santo e que o homem não conseguiria cumprir. E por isso Deus já tinha o seu plano, que era o seu Filho, Jesus Cristo. Mas aí somos justificados não mais cumprindo esses rituais, é por meio da fé e ponto final. Tá, pessoal? Então por isso que nós devemos atentar. Sobrevém a cegueira espiritual, pessoal, porque o homem, ele acha que é justificado voltando a cumprir as obras da lei. É uma pessoa que está na cegueira espiritual. Se até a nossa salvação, pessoal, Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá, pessoal? Até a salvação é pela fé, não é você lá cumprindo os rituais da lei, fazendo as obras da lei, porque até mesmo se Cristo não tivesse nos isentado da lei, a cada vez, pessoal, que nós pecássemos, nós tínhamos que ir lá oferecer o sacrifício pelos nossos pecados, né, pessoal? Mas hoje, basta você confessar, abrir a sua boca e saber que Jesus já nos justificou. Essa é a nossa prerrogativa, tá, pessoal? Outro ponto que nós devemos atentar, que quando a pessoa, pessoal, ela está cega espiritual, aí, pessoal, a gravidade, ela está separada de Cristo. Gálatas 5:4, pessoal, que diz assim, olha: vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Algumas Bíblias vai dizer assim: vós que justificais por meio da lei, decaíste da graça, ou caíste da graça. Algumas vai dizer assim, estáis fora da graça, tá, pessoal? Então, o que é a graça? É o favor imerecido. Nós, falho pecador, Deus enviou Jesus para morrer, nos redimir dos nossos pecados, e a partir dali essa é a graça. Qual é a graça? É Jesus. Ele é o favor imerecido. Mesmo o homem falho e pecador, não merecendo, a graça
nos alcançou. E ali, pessoal, a gente já vê que eu falando sobre a cegueira espiritual, que Gálatas 2,16, o homem ele não é justificado pelas obras da lei. O homem, quando ele está sobre o domínio da carne, ele sobrevém à cegueira espiritual, ele quer ser justificado por Deus cumprindo obras da lei, e ao mesmo tempo Gálatas 5,4 vai dizer: vós que justificais por meio da lei, caíste da graça. É como se a pessoa estivesse no evangelho da graça, sem a graça que é Cristo. Estás separado de Cristo. Veja bem que isso é profundo. Muitos estão vivendo o evangelho separado de Cristo, porque ele quer voltar a cumprir os rituais da lei, mas quando ele faz isso, ele está com a cegueira espiritual e ele está vivendo o evangelho longe de Cristo, pessoal, porque nós vamos ser justificados por Jesus, não mais pelos aqueles rituais da lei. Tá, pessoal? Até a nossa salvação é pela fé, não é? Cumprimento de obras não. As nossas boas obras nós fazemos porque somos salvos, mas não fazemos ela para ser salvo. Isso é o contrário do que é ensinado hoje em muitas igrejas, tá, pessoal? Então, sobrevém a cegueira espiritual, o homem que tenta ser justificado por obras da lei, Gálatas 2,16, Gálatas 5,4, vós que justificais por meio da lei, caíste da graça. Está no evangelho sem a graça, que é Jesus. Atenta para isso. Pessoal, o quarto ponto que eu quero falar. A pessoa, quando ela está sobre o domínio da carne, ela submete à escravidão do pecado. Ela deixa com que o pecado venha tomar conta e nós não podemos. Nós, como servo de Jesus, nós temos que ter zelo pela nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida espiritual. Tá, pessoal? Romanos 6,13 vai dizer assim, ó: tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, com que fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça. Aqui, pessoal, está dizendo para nós não entregar o nosso corpo ao pecado. Nós não devemos deixar que a carne, o domínio da carne venha sobre nós, tá, pessoal? E nem entregar o nosso corpo ao domínio da carne. Antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida. Nós estávamos mortos. Qual a condição do homem sem Cristo? Ele está morto nos seus delitos e pecado. Viemos para Cristo, nós não podemos mais dar legalidade para o pecado, para as obras da carne, tá, pessoal? Então, e vai dizer: e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Agora o nosso corpo é instrumento de justiça. Não é para nós sairmos dando a legalidade, usando o nosso corpo como instrumento pecaminoso, não. O nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora, ele habita em nós. Então, por isso que nós devemos atentar para isso, tá, pessoal? Então, pessoal, quando a pessoa ela submete a escravidão do pecado, que Romanos 6,13 vai dizer: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. De forma alguma, pessoal. Nosso corpo é instrumento de justiça. Pessoal, o quinto ponto. Quando a pessoa está no domínio carnal, quando vem o desastre do domínio carnal, a pessoa se expõe ao engano do mundo pecador. Tá, pessoal? É importante a gente ouvir isso, que a gente vai ver que Jesus, ele disse sobre isso. Jesus, pessoal, saiu da boca do próprio Jesus, que a gente vai ver que Jesus, ele nos orientou acerca disso aí. Tá, pessoal? Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 22, que Jesus disse assim: olha, quanto ao que foi semeado entre os espinhos,
Este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando infrutífera. Aqui, pessoal, a gente vê a pessoa, ela expõe-se ao engano do mundo, porque ela, muitas das vezes, a gente vê as pessoas, pessoal, que estão lá dentro da igreja, mas ela não cuida da sua vida espiritual. Ela dá-se a legalidade para o domínio da carne. Ela está dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, mas as preocupações dela, sabe, dessa vida, as preocupações com a sedução da riqueza, a gente vê que a riqueza seduz as pessoas e sufoca a palavra de Deus. A pessoa, nós devemos entender, pessoal, que a pessoa, quando ela fica preocupada com as coisas terrenas, que são passageiras, isso atrapalha muito a vida espiritual, a sua vida com Deus. Não que você não possa ter, mas desde que você não seja apegado a isso, desde que você não deixe isso ser o Senhor na sua vida. E que você possa cuidar muito bem da sua vida espiritual, com amor, com santidade, com obediência, com leitura da palavra, aprendendo mais do Senhor, tá, pessoal? Porque a pessoa hoje deve entender que as riquezas do mundo sufoca a palavra de Deus e faz com que a pessoa ela seja enganada por esse mundo pecador, esse mundo cheio de pecado, e que a pessoa vai se enveredando pelas coisas da carne sem que ela perceba. E aí, pessoal, vem a ruína, a destruição espiritual. Pessoal, é muito importante nós atentarmos para isso. Pessoal, lembrando, pessoal, que a gente deve, Mateus 13, 22, aí a gente vê que a pessoa, ela ouve a palavra, mas a sedução das riquezas sufoca a palavra, tá, pessoal? Então, é muito sério isso. Pessoal, quando a pessoa, ela se expõe ao mundo, ao engano do mundo pecador, outro ponto que nós devemos atentar, pessoal, é que na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 47, vai dizer assim: aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Tá, pessoal? Por quê? A pessoa, quando ela expõe-se ao engano do mundo, o pecador, porque o mundo aí fora é só pecado, é mentira, é engano, e a pessoa acha que não precisa de ouvir a palavra de Deus, ou o pecado vai cegando tanto ela que ela não preocupa com a sua vida espiritual. Ela não preocupa onde que ela vai passar a eternidade. Ela acha que a vida dela se resume aqui na Terra, que são anos que passam com um piscar de olhos. Posso viver 70, 80 anos, mas e a eternidade? Aonde vamos passar a eternidade? Será que estamos preparados para a eternidade, pessoal? Por isso que nós devemos atentar, pessoal. Por quê? João 8,47, pessoal, ele é bem claro. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. E quem não é de Deus, ela não ouve. E se nós somos de Deus, pessoal, nós devemos atentar, voltar para a palavra, cuidar da nossa vida espiritual, compromisso com Deus, fidelidade com Deus, tá, pessoal? Então isso é muito importante. Quem não ouve, não quer nada de Deus, não tem compromisso com Deus, é aquele que não é de Deus. Mas aquele que é de Deus, ele deve se esforçar em aprender, em conhecer a sua vontade e fazer certo, pessoal, né? Fazer como muitos aí saem pegando a palavra, distorcendo e acham que estão certos, são os senhores
que são conhecedores da palavra, e não é bem assim, pessoal. A palavra requer busca, requer estudo, requer renúncia, tá, pessoal? Então, pessoal, e outro ponto que a gente deve entender, que a pessoa sobre o domínio carnal, quando ela se expõe ao engano do mundo pecador, Mateus 13:22, ela ouve a palavra, a sedução das riquezas sufoca a palavra. João 8:47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, tá, pessoal? A pessoa que não escuta é porque não é de Deus. Não quer ouvir, não quer dar ouvido, não é de Deus. Porque se é de Deus, ela vem para a luz, tá, pessoal? E outro ponto que nós devemos atentar, que a pessoa, quando ela está sobre o engano aí do mundo pecador, a palavra do Senhor, ela nos orienta. O próprio Jesus, ele nos ensinou, quer ver? João, no capítulo 14, no verso 27, que diz assim, pessoal, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Pessoal, o que é que Jesus ele está dizendo aqui? Olha, esse mundo aí tem uma falsa paz. Esse mundo não vive a minha paz. Aí tudo no mundo é falso, porque a minha paz eu vos dou. E essa paz não vou lá dar como o mundo. Essa paz que Jesus dá para nós não é como a desse mundo aí que é falsa, não, pessoal. No mundo, pessoal, é tudo falso. Os prazeres, os desejos, as concupiscências da carne leva a pessoa ao mal, à destruição e ao fim da vida. Que o objetivo de Satanás é levar o homem a fazer todo tipo de obra da carne, para no final, pessoal, Satanás arrebatar para ele, tá, pessoal? Então a gente deve entender isso, deve atentar para isso, que essa paz que o mundo tem aí é as drogas, as bebidas, o sexo fora do casamento, a sexualidade, pessoal, que isso tem trago uma falsa paz para as pessoas, um falso amor. Então, e o amor de Deus, ele excede todo o nosso entendimento. Tudo nesse mundo aí é falso. Nada tem verdade, nada é verdadeiro. O que nós precisamos está em Jesus, está em Cristo, tá, pessoal? Então o próprio Jesus diz, eu não vou lá dou como o mundo dá, porque no mundo tudo é falso. Mas aquele que tem a paz de Jesus, ele vive em paz, ele vive em harmonia, ele vive com a consciência em paz, tranquila, e sempre tem a paz. Pode estar passando pela luta, pela provação, mas você olha para a cara da pessoa e fala, essa aí é servo, essa aí é discípulo de Jesus. Eu consigo ver o brilho ainda, apesar das lutas, das adversidades, mas ele continua aos pés de Jesus. Ele deixa que Jesus venha ser o Senhor da vida dele. Pessoal, outro ponto que nós devemos atentar para o desastre do domínio carnal, que a pessoa perde o desejo de viver. Tá, pessoal? A pessoa que anda sobre o domínio da carne, é por isso que eu disse aí. A pessoa que ela anda sobre o domínio da carne, ela acaba indo de mal a pior, se entregando aos prazeres, às orgias, às concupiscências da carne, aos desejos da carne, e depois que ela experimentou tudo, já não tem mais satisfação, não tem mais alegria, só tristeza, e muitos acabam até dando fim à sua vida. Por quê, pessoal?
ela não encontra o prazer, a felicidade plena que está em Jesus. Somente em Jesus nós encontramos a felicidade que nós precisamos. Ainda que lutando, ainda que passando as lutas, as tribulações, mas com alegria no rosto, sorriso no rosto, trabalhando, estudando, levando a nossa vida, vem as lutas, as pedradas, as perseguições, as calúnias, mas nós estamos ali aos pés de Jesus, louvando e glorificando a Ele e firme, sem arredar o pé, né, pessoal? Porque a salvação saiu da boca do próprio Jesus. Ao que perseverar até o fim, este será salvo. A salvação como? Tem que perseverar, tem que ir lutando até o fim, até o último dia do nosso fôlego de vida, o dia que Deus tirar, que Ele venha estar com o Senhor, né, pessoal? Não é levar a vida desregrada de qualquer jeito, de qualquer maneira, e depois aonde vamos passar a eternidade, tá, pessoal? Então, pessoal, a pessoa ela perde o desejo de viver. Por que a pessoa perde o desejo de viver, pessoal? Porque ela tem uma falsa paz, ela não consegue se alegrar com nada. Ela vai um tipo de pessoa que vai só se alimentando dos desejos, prazeres da carne, e depois chega a um tempo que ela está aquele imenso vazio, e aí ela perde o desejo de viver. Pessoal, 2 Coríntios, no capítulo 7, verso 10, diz assim: a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento, que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Pessoal, pega bem agora essa parte do versículo, o finalzinho. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. A tristeza do mundo, pessoal, ela traz a morte física, porque quantos aí já suicidaram, já experimentaram todos os prazeres da vida, viver agradando os desejos da carne, quando não encontrou mais prazer, se deu fim à sua vida, tá, pessoal? E quando se fala traz a morte, pessoal, da morte também espiritual. Por quê, pessoal? A pessoa ela precisa entender que em Cristo Jesus nós encontramos o perdão dos nossos pecados. E a partir do momento que nós não estamos mais agradando aos desejos da carne, ela traz para nós a salvação. Agora, quando nós vamos alimentando os desejos da carne, pessoal, é uma tristeza, uma tristeza que a palavra do Senhor diz, ela traz a morte. A morte, tanto a física quanto a espiritual, porque a pessoa já não tem mais força para buscar a Deus, ela já está no fundo do poço, e ali muitos até tiram as suas próprias vidas, porque a tristeza, o vazio é imenso. Então há dois tipos de morte. A morte, pessoal, a física e a espiritual, porque a pessoa que, quando ela está no desastre do domínio carnal, ela perde o sentido de viver, tá, pessoal? Então, e a tristeza do mundo opera para a morte. 2 Coríntios 7:10, tá? Pessoal, lembrando que 1 Timóteo também, pessoal, no capítulo 6, no verso 17, diz assim, olha, agora, por que a pessoa perde o desejo de viver? E depois a gente vê aqui, pessoal, que a pessoa, ela passa a não confiar mais nas coisas certas. Ela troca o certo, que é Jesus, pelo incerto. Tá ok? 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 17, diz assim: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para
vivermos para viver satisfeitos. Aqui a gente já vê, pessoal, que a palavra de Deus diz que a pessoa, ela deixa o orgulho, a altivez tomar conta. E ali ela acaba colocando deixando ali a incerteza tomar conta da vida dela. Porque as coisas terrenas são incertas. A única coisa que a gente deve preocupar é com a nossa salvação. Essa é onde nós vamos passar a eternidade. Agora, o que nós temos aqui, casa, carro, dinheiro, tudo vai ficar aí. São coisas incertas. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. E agora, a nossa salvação, a nossa vida com Deus. Uma vez que você tem Deus, você é fiel a Ele, você passa o que você passar. Não é coisa incerta, não. Deus não é incerto, não. Deus, Ele é rico, ele é compaixão, Ele é misericórdia, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Então, pessoal, às vezes as pessoas deixam a altivez, o orgulho tomar conta e acaba confiando nas riquezas, nas coisas incertas. E isso nós não podemos. Então, pessoal, que nós possamos atentar que o desastre do domínio carnal é quando um filho de Deus se deixa dominar pela carne, quando ele rompe a comunhão com Deus, sobrevém a cegueira espiritual, ele submete à escravidão do pecado, ele expõe-se ao mundo, expõe-se ao engano do mundo pecador. O mundo é pecador, é falho. O mundo, ele não quer esse Jesus a quem nós servimos. O mundo aí fora, pessoal, a cada dia é de mal a pior, tá? Então, pessoal, e a pessoa acaba perdendo o desejo de viver, porque ela vai vivendo, satisfazendo os desejos da carne e aquele vazio que nunca é curado. É um vazio que nunca vai ser completado. Só vai ser completado se ela deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Deixar Jesus entrar, deixar Jesus governar e passar a cuidar da sua vida espiritual, pessoal. A nossa vida espiritual, pessoal, eu sempre falo e sempre tenho falado que consiste em nós, a cada dia, vida de oração, devoção, leitura da palavra, vida de consagração ao Senhor, oração, pessoal. Ore, busque a Deus os dons. Por quê, pessoal? Os dons do Espírito Santo é muito bom, é muito importante para a edificação da igreja. As igrejas hoje a cada dia estão frias, já não tem mais os dons. Ou quando tem as pessoas usadas nos dons, a pessoa querem calar, querem ir lá matar os profetas, querem calar a voz do Espírito Santo na igreja. Não tem mais aquele primeiro amor que é gerado pelo Espírito Santo de Deus, que age, que trabalha na igreja. Por isso, irmãos, não deixa o desastre da carne tomar conta da sua vida. Procure a vida com Deus, vida de oração, vida de devoção, consagração, pessoal. Seja fiel a Deus. Não olhe para o pastor, mas olhe para o Senhor. Pessoal, Deus sempre tem falado, sempre aqui. Se nós olharmos para o homem é falho e pecador, cheio de defeito. Não existe homem nenhum que foi perfeito. Perfeito só teve um, que foi Jesus Cristo de Nazaré, e ainda o crucificaram. E aí, pessoal, nós devemos olhar para Jesus. Ao invés de nós julgarmos, criticarmos, ore por Ele. Entregue nas mãos do Senhor. Talvez o seu líder, a sua igreja, não tenha uma direção. Ore, entregue ao Senhor. Talvez você está olhando para a pessoa, mas é uma pessoa cheia de erros, cheia de defeito. Nós temos que ter amor, nós temos que ter compaixão. Nós temos que orar pela pessoa, ao invés de julgar, de criticar.
Pedir a Deus que muda o quadro e a história da pessoa, porque Deus, Ele sim tem poder para mudar. Longe de vivermos achar que a igreja é perfeita, que tal igreja perfeita, pessoal, a igreja perfeita só vai ser na glória. Enquanto estiver um homem falho e pecador, não tem jeito, pessoal. A igreja, ela só vai ser uma igreja santa, pura, limpa mesmo, quando nós estivermos com o Senhor. Mas enquanto nós vivermos aqui, é como eu sempre atento, uma tia minha sempre me ensina muito assim, que os dedos da mão nenhum são iguais ao outro, cada um diferente, né? Então os dedos da mão não são iguais, realmente. Porque imagina cabeças diferentes, pessoas com pensamentos diferentes. A gente tem que ter temos que ser paciente, longânimo, ter paciência, né, pessoal? Quer ver, pessoal? Eu sempre falo assim que quando eu comecei com o estudo do dízimo, fui o primeiro pastor, fui tão atacado, pessoal. Pensa num pastor que foi atacado quanto eu, porque os pastores falavam assim, esse pastor é do diabo, dízimo está na Bíblia. Ué, mas estava na Bíblia mesmo, mas aí, será que foi dado para nós? O que se dizimava? Será que era dinheiro como é hoje? Então aí, como diz, o povo não abria a mente, mas eu, pessoal, já passei por cada situação, sabe? Mas eu nunca baixei a guarda, deixei que o Senhor direcionasse. Hoje, graças a Deus, a verdade está aí. Eu fico feliz porque, mas eu fui o primeiro, mas fui muito atacado. Nossa, eu me lembro que eu fui conversar com uma pessoa, explicar para ela, olha, a forma correta é a contribuição, né? E a contribuição, ela não exige valor, a contribuição é voluntária. Você pode dar 10, 20, 30, você pode dar até 100% do seu salário para a igreja. Desde que você dá com amor, dá com alegria, né? E aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas eu aprendi assim, eu vou morrer assim, enquanto os pastores não mudar, eu não vou mudar. Eu falei assim, meu filho, enquanto os pastores não mudar, eu não vou mudar. Eu falei assim, meu filho, então você vai morrer nos seus pecados, porque infelizmente as lideranças não querem atentar para isso. E se nem Jesus conseguiu mudar o mundo, quem sou eu para mudar o mundo? Quem somos nós para mudar o mundo? A cabeça desse povo que pensa errado, que pensa ao contrário. E embora fazem o uso da palavra, mas mau uso, mal aplicação, porque dízimo está mesmo na Bíblia. Dízimo é bíblico, como diz o povo. É má, mas é bíblico, é. Então, pessoal, a gente deve atentar. E aí ele diz assim, não, eu só vou mudar a partir do momento que os pastores mudar. E aí, pessoal, você já viu, né? Ele está com essa inverdade até hoje, né, pessoal? Porque não aceitou a verdade. E aí, pessoal, nós devemos a cada dia atentar para nós vivermos a palavra do Senhor, esvaziar, deixar o nosso eu, o nosso ego. Pessoal, não é fácil a gente viver a palavra do Senhor. Eu sempre tenho falado com relação a isso. Pessoal, anos e anos dedicado a estudando a palavra, quantas vezes eu estava com a palavra do Senhor, estudando, falando, meu Deus, está tudo errado. O que fizeram com o evangelho do Senhor? Meu Deus, Senhor, misericórdia, olha o que o homem tem feito, está tudo errado. A estrutura da igreja já não é mais a mesma, o evangelho já não é mais o mesmo. As pessoas estão se mudando, estão se moldando. Então, pessoal, não é fácil. Isso me entristece, me deixa chateado, sabe? Mas Deus tem levantado pessoas valentes, pessoas guerreiras, pessoas que não abaixam a guarda, que vão até o fim com a sua palavra, que pregam certo, que ensinam certo. Porque a maior parte hoje, o evangelho hoje tem sido de trocas e barganha com Deus, tá, pessoal? Com Deus não se troca, não se barganha. Deus não tem necessidade de dinheiro, de nada.
A única coisa que Deus requer de nós é a nossa fé, a nossa devoção a Ele, ser fiel somente a Ele. Deus não tem necessidade de nós, sabemos que a igreja tem, claro, né, pessoal? É importante nós contribuirmos com amor, com alegria, mas não sobre o domínio do homem, sobre o jugo do homem, como foi colocado pelo cristianismo, tá, pessoal? Então, pessoal, atente para isso. Não deixe o domínio da carne. Não dá legalidade ao domínio da carne. Busque as coisas espirituais, busque os dons. Peça ao Senhor, igreja. Eu sempre tenho falado, os dons nós devemos orar, pedir a Deus, Senhor, concede o dom na minha vida, me dá, Senhor, os espirituais, os ministeriais, os manifestacionais. Que seja, Senhor, concedido os teus dons. Ora com fé, vai orando, pedindo a Ele, porque o que for da vontade dEle, Ele te dá. E a palavra do Senhor, amados, diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Porque Deus não é aquele que dá o dom como o homem. O homem te dá um cargo na igreja, quando no outro dia você não faz o que ele quer, ele vai lá e te tira do cargo. Não, hoje não, já não é você mais não. É o irmão tal, né, meus irmãos? Porque Deus, ele te dá o dom na sua vida e ele é seu, ele está na sua vida enquanto você viver. Você pode sair, pode desviar, pode não querer nada com Deus, pode não usar também. Tem muitos que estão na casa de Deus e não usa, pode não querer usar, mas ele é seu, ele está lá. Agora, se você não usar, quando chegar no grande dia, Deus vai requerer de você. Por que você não usou? Porque a palavra do Senhor nos ensina que os dons foi dado para o aperfeiçoamento dos santos. O dom não aperfeiçoa a pessoa, não. Aperfeiçoa a igreja. Está lá todos os dons, os espirituais, ministeriais, manifestacionais, para o aperfeiçoamento dos santos. Quem dera, irmão, se os dons fossem todos dados para a gente, né? Ah, é meu, eu mesmo uso só para mim, pronto, acabou. Mas não. De que adianta você ter um dom, por exemplo, da revelação, se você não entrega o dom de Deus? Se você não passa os recados de Deus? De que adianta você ter um dom da palavra, mas você não prega, você não ensina a palavra? É, meus irmãos, Deus vai requerer de você, por não usar, por não... Agora, uma vez que Ele te deu o dom, ele é seu. O pastor vai lá e toma um cargo de você, mas Deus não. Ele te deu, é seu. Ainda tem pessoas que eu vejo que muitos eram usados nos dons, de repente você não vê que não tem. Será que não tem um dom mais? Será que Deus tomou? Não, Deus não tomou não, porque a pessoa não quer usar ou está vivendo a sua vida espiritual relaxadamente. Porque para nós sermos usados por Deus, a nossa vida espiritual, meus irmãos, requer cuidado, requer labor, requer a nossa fidelidade a Deus, requer a renúncia da carne, para que nós venhamos ser usados nos dons. Agora tem gente que vive a sua vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Como vai ser usado no dom? Não tem vida com Deus, não tem comunhão com Deus, deixa o desastre da carne tomar conta. Como vai ser usada? Mas está lá, Deus deu. Está lá o dom da palavra, o dom da pregação, o dom do evangelismo, da interpretação, da variedade de língua, mas a pessoa não usa mais. Não usa por quê? Será que Deus tomou? Será que não existe mais? Deus foi lá e recolheu. Deus não recolhe, meus irmãos. O que Deus dá, dá. Agora o que o homem dá, ele vai lá e toma. Um dia você pode estar num cargo na igreja, no outro dia o pastor pode ir lá e te tirar. Hoje não é você não. Mas com Deus não é assim. Então, irmãos, usa o que Deus te deu. Porque senão vai chegar naquele grande dia, Deus vai requerer de você. Por que você não usou? Ai de nós, irmãos, se nós não usarmos aquilo que é para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja. Deus vai requerer de nós. Eu acredito que nós somos injustificáveis diante de Deus. Nós vamos dizer o que para Deus? Vamos pôr a culpa em quem? No pastor? O pastor, a culpa da pastora? Não.
Nós somos injustificáveis diante de Deus. Nós não temos justificação diante de Deus, não. Deus que é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que sabe, um Deus que conhece, um Deus que sobrenatural. Nós vamos falar o que diante de Deus? Nós não temos nem palavra diante de Deus, meus irmãos. Então, pessoal, atente para isso. Pessoal, já te agradeço você pelo carinho da sua audiência. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Você que não é inscrito, inscreve no canal. Tá ok, pessoal? Então, sempre aí vai ter mais e mais estudos, sempre com estudos voltados para a palavra do Senhor. Você que quer aprender da palavra do Senhor, você está no canal certo, tá, pessoal? Eu já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero estar orando por você, quero pedir a Deus para que possa te abençoar, te fortalecer, para que Deus possa a cada dia te dar força na sua caminhada, que Ele continue abençoando você, sua família, fazendo de você um ministro do Senhor, uma ministra do Senhor na sua casa, para que você possa fazer a diferença. Pai, eu quero entregar, Senhor, cada vida, meu Deus, que esteve aqui comigo, neste canal, aprendendo da palavra do Senhor. Pai, eu oro, Senhor, em favor de cada vida, entrego cada vida, Senhor. Cada ouvinte, meu Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, guardando, livrando, protegendo, quebrando todas as muralhas, todas as barreiras, Senhor. Pai, fortalece fisicamente e espiritualmente, Senhor. Pai, vidas que estão feridas, machucadas, meu Deus, que estão dentro, ó Pai, da Tua casa, da Tua igreja, mas está ferida, machucada pelo homem, Senhor. Vida, Senhor, que já não quer nem mais usar, Senhor, os dons que foram dados pelo Senhor para a edificação da Tua casa e da Tua igreja, meu Deus. Fortalece essa pessoa, meu Pai. Fortalece, meu Pai, a cada ouvinte, a cada ministro do Senhor, ó Deus. Pai, que em nome de Jesus, que todos, ó Pai, possa ser alcançado pela Tua paz, ó Pai, a paz que excede todo entendimento. Abençoe, ó Deus. Pai, nos dá, Senhor, livramento, ó Pai, do domínio da carne, Senhor, para que nós possamos viver no Espírito, andar no Espírito, Senhor, e produzindo boas obras, Senhor, para que a cada dia nós possamos florescer, Senhor, nas boas obras para o Senhor, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, te adoro, te agradeço por cada ouvinte, por cada irmão, Senhor. Abençoe o lar, a casa, a família, Senhor. Que cada vida, Senhor, que está aqui comigo, Senhor, são teus, ó Pai. São do Senhor, propriedade do Senhor. E que o inimigo, ó Pai, não venha ter poder de tocar para impedir a obra, para impedir, ó Pai, o ministério, o chamado que o Senhor, ó Deus, tem com cada um, ó Deus. Pai, assim eu te louvo e desde já te agradeço em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Pessoal, cada dia estudos mais e mais profundos da palavra do Senhor, para que você venha aprender da palavra do Senhor. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tá, pessoal? Não tem outro caminho. Jesus é o que nós precisamos. Tá, pessoal? Longe de vivermos uma vida de religiosidade, que a religiosidade escraviza o homem, mas Jesus Cristo liberta. O Evangelho de Cristo é liberdade. O Evangelho das igrejas é o Evangelho de jugo, da escravidão. Tá, pessoal? Mas não olhe para o homem, olhe para Jesus. Que se nós formos olharmos para o homem, nós não ficamos em igreja nenhuma, mas nós devemos olhar para o Senhor. Ele deve ser o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós olhamos para Ele, a gente vê as lutas,